Apesar de termos aí algumas finais estaduais, nós temos nesse momento agora data FIFA, né? E a seleção brasileira voltou a vencer, venceu a equipe da Colômbia 2-1, gols de Rafinha e Vinícius Júnior, e vamos falar um pouco sobre o que foi esse jogo. Já agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no canal de cortes do Espaço da Bola, que é onde a gente traz trechos das nossas lives. Apesar de não ter tido live na sexta, eu tô gravando alguns vídeos para ir postando nesse final de semana, né, como cortes e opinião, mas nossa programação segue terças e sexta-feira pela manhã, né, às 9h30 nós fazemos nossa live para debater diretamente com você, torcedor. Então corre lá no Espaço da Bola e se inscreve também para resenhar aí com a gente. Então vamos lá, galera, falando do time da seleção brasileira, o time começa bem a partida, né, faz ótimos primeiros minutos, encurrala a equipe da Colômbia, abre o placar e o time do Brasil vai caindo ao longo do primeiro tempo. A Colômbia vai gostando do jogo, vai evoluindo, vai crescendo, e o Brasil sem muitas alternativas. Cara, é um time que, apesar de eu entender que o time do Brasil precisa de um centroavante, acho que o... Cara, esqueci o nome do cara que jogou centroavante, velho. O João Pedro, é só lembrar do Pedro também, né, ali. Mas pronto, o João Pedro, ele não fez uma partida tão boa assim, não gostei tanto não, certo? É um cara que pode estar jogando bola na Premier League, pode estar bem na Premier League, mas nesse jogo agora, para ser a referência da seleção brasileira, não gostei muito. Achei que ele errou algumas coisas simples, algumas coisas básicas, e acho que o Brasil precisa buscar um cara para ser a referência como centroavante aí da equipe, né? O Brasil em si, a seleção brasileira, a essência da seleção brasileira é ter um 10 e um 9, né? Claro que as outras funções são importantes, ajudam, influenciam muito, né? Mas historicamente as grandes seleções do Brasil têm um grande centroavante, um grande artilheiro, e tem um grande camisa 10, organizador do time, sabe? Então, um ou até mais, né? Não falo nem do número da camisa, falo da posição mesmo, sabe? Então acho que o Brasil precisa aí de um centroavante que se firme como o principal atacante lá de área da seleção brasileira. Não precisa ser grandão, né? Não precisa ser como, por exemplo, um Fred ou um Luiz Fabiano e tal, né? Mas pode ser um jogador que seja uma referência e participe bem das jogadas, mas precisa de uma referência lá na área, certo? Precisa desse cara que seja o definidor. O Brasil toma o gol de empate lá quando a Colômbia tava crescendo um pouco ali, né? E assim, cara, o Brasil quando toma esse gol, é um lance em que mostra a diferença de seriedade que as equipes tinham na partida naquele momento. Em boa parte do jogo, a gente viu a Colômbia chegando com vontade, né? Não tinha bola perdida, não tinha viagem perdida também, principalmente. Se não desse para pegar a bola, era canela, né? E foda-se. Então, assim, o time da Colômbia jogou com muito mais intensidade de jogo, né? Mostrou mais vontade e não tinha pena de bater nos caras do Brasil. E os caras do Brasil estavam com pena de devolver a lapada, porque o árbitro, tipo, ele, pra Colômbia, tava deixando a bola rolar. O Brasil, então, se ele mantesse o critério, o Brasil podia devolver a lapada, sabe? Podia dar uma chegada junto lá para os caras da Colômbia, opa, que é isso também, sabe? Porque eles estavam à vontade no jogo, batendo à torta e à direita, né? E ninguém devolvia uma lapada, né? Agora também tem o problema que o jogador brasileiro ele não sabe bater, né? Quando ele bate é só para levar cartão. Então tem que ter cuidado nisso aí. No segundo tempo foi um exemplo, né? Não lembro quem foi. Acho que foi o Bruno Guimarães. Ele foi devolver uma lapada. Não, foi o Joelinton. O Joelinton foi dar uma lapada em alguém ali e acabou tomando um cartão amarelo à toa. Acho que o Bruno Guimarães também. Foi um dos dois, o Gabriel Magalhães ou o Bruno Guimarães, né? O cara vai devolver uma lapada e bate à toa de um jeito que o juiz dá o cartão. Os caras da Colômbia sabiam bater muito mais, né? Tanto que tiveram bem menos cartão amarelo, tiveram um só, o Richard Rios, né? Mas o Rames Rodrigues bateu pra cacete nesse jogo, Richard Rios também, mas cabe também o time saber manejar isso e devolver a lapada, saber devolver a lapada, sabe? Então,
O Brasil tava alisando os caras da Colômbia. Tanto que o gol dos caras sai numa jogada de contra-ataque que ela tá com o Brasil perde a bola, e aí o jogador da Colômbia pega e domina e vai correr pra frente. O Vini Júnior vem, era pra chegar pelas costas do cara, dando um rodo no cara logo, tá ligado? Dando uma juntada no cara ali, só dava uma porrada nele pra o cara não poder criar a jogada. Eu falei, Vini, chega, dá-lhe uma lapada e mata a jogada. Né? Mas o Vini chega, ele só chega, cerca, tal, não sei o que, e o cara segue na jogada. Depois dessa jogada, se não me engano, foi essa jogada que saiu o gol, né? Teve também a moleza do Joelinton lá na entrada da área, né? Que o Brasil sai tocando ali, o Joelinton dá uma, em vez de dar uma estourada, tirar a bola dali, definir a saída de jogo, ele pega, segura, gira, protege e perde a bola. Então, tem também esse detalhe, né, velho? A moleza da seleção brasileira, a gente acaba tomando um gol de empate. E aí no segundo tempo houve também, claro, o antijogo da seleção da Colômbia, né? Os caras não sem querer jogar, caindo, fazendo cera, tal, tanto que os acréscimos foram muito grandes. E aí no finalzinho a gente tem o gol do Vinícius Júnior, que acho que durante boa parte do jogo tava também ali, sei lá, com medo de bater no gol, com medo de chutar, né? Pegava várias bolas que ele podia definir logo, ele sempre dava um toque a mais na bola, né? Tentava uma jogadinha a mais, um drible a mais, tentava um cruzamento e tal. Enfia-se pé na bola, faz o gol, porra. Fez isso no final do jogo e, pô, 2-1, ganhamos. Gol do Vini. Então é isso que tem que fazer. Não pode ter medo de finalizar, medo de jogar, sabe? Então, achei isso aí sobre a seleção brasileira. Tivemos aí uma curiosidade, as duas equipes aí tiveram a oportunidade de fazer 7 alterações. A Colômbia só fez 4, mas o Brasil fez 7. A saída do Alisson no protocolo de concussão, e outro jogador da Colômbia que também teve o protocolo de concussão, né? Ele no choque de cabeça lá contra o próprio Alisson. Pelo protocolo de concussão, os dois saíram do jogo, e aí cada concussão, a equipe que teve um jogador que teve que sair por conta da concussão ganha uma alteração a mais, assim como a outra equipe. E aí, como um jogador de cada time teve essa concussão, eu achava que essa regra, tipo, um eliminava o outro, tá ligado? Cada um só ganharia uma alteração a mais ali pra fazer, porque foi exatamente no mesmo lance, certo? Então, mas tá aí, né? A gente teve alterações aí de Alisson, Wanderson, Rodrigo, Gerson, Bruno Guimarães, João Pedro e Vinícius Júnior. 7 alterações na seleção brasileira, sabe? E, inclusive, para o jogo contra a Argentina, o Brasil perde Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães por conta do cartão amarelo. Perde o Alisson também por conta do protocolo de concussão, né? Choque de cabeça, ele tá fora da próxima partida. E o Gerson, que saiu machucado no começo do jogo, ele vai ser reavaliado aí pela equipe do Flamengo e tá fora também. Se não me engano, os convocados aqui foram o Everton do Palmeiras, o Beraldo do PSG, e aí para o lugar de Gerson e Bruno Guimarães, eu acabei não vendo aí, né? Cadê? Gerson, Bruno Guimarães, seleção. Cortados, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Quem foi convocado ali? Deve substituir Bruno Guimarães também e pode repor Gerson. Ah, não, mas eu acho que foi... Ah, tá, lembrei. Eu vi os nomes aqui, lembrei. Andrés Pereira e o João Gomes foram convocados aí para o lugar de Bruno Guimarães e Gerson, certo? Então foi isso aí, gente, só para completar aí, tá bom? Bom, é isso. Mas é isso, gente. A seleção brasileira venceu, né? Falando da classificação aqui, eliminatórias. Copa do Mundo, América do Sul. Vamos abrir a tabela só pra gente mostrar como tá o Brasil. Após essa vitória, a seleção brasileira está na terceira colocação. O time do Equador venceu também, e por isso o Brasil não ultrapassou o time do Equador.
né? A Argentina venceu aí a equipe do Uruguai, foi a 28 pontos, tá disparada aqui a Argentina, mas o Brasil agora fica numa posição bem confortável em relação à classificação para a Copa do Mundo. Faltam ainda 5 jogos, mas o Brasil tá aqui a 8 pontos à frente da Bolívia, que está em sétimo, e o sétimo colocado joga a repescagem, né? Então o Brasil está numa posição bem confortável para se classificar para a Copa do Mundo, e acho que esses próximos jogos o Brasil pode usar para testar algumas peças, né? Testar outras formações, outras escalações, outros jogadores, certo? E alterando ali uma peça ou outra para tentar montar uma equipe mais forte, mais encorpada, um time que se entenda melhor. Mas o próximo jogo é guerra, né? Batalha, né? Contra a Argentina, pra gente devolver a vitória que eles tiveram aqui no Brasil. E os caras jogam sem o Messi, se não me engano. E aí o time do Brasil vai pra esse jogo na terça-feira, né? Que é um jogo importantíssimo também, né, velho? Um clássico aí do futebol mundial. Mas na terça-feira, na live de terça-feira, a gente volta pra conversar sobre essa partida. Beleza, meus amigos? Não se esquece do like aqui no nosso vídeo, se inscrever tanto no nosso canal de cortes quanto no nosso canal de lives. Beleza, galera? Grande abraço a todos, valeu e até a próxima, meus queridos.